Se você é do time que pensa que para começar a divulgar o seu negócio, você precisa investir muito dinheiro em anúncios pagos, eu venho aqui para te dar uma ótima notícia. Você não precisa investir um tostão para começar a aparecer para quem está buscando os seus serviços no Google todo dia. O Google Meu Negócio é uma ferramenta do Google que permite que você crie o perfil da sua empresa e comece a aparecer de forma 100% gratuita nas pesquisas da sua região. E como o foco dessa ferramenta é justamente nos negócios locais, você não precisa ter CNPJ aberto para fazer isso, é só ter um Gmail criado. Por exemplo, quando eu busco por veterinário em Campinas, os primeiros resultados que aparecem aqui no topo são os perfis pagos. E logo abaixo vem esses perfis gratuitos que o Google permite que você crie. Mas não é só criar o perfil e esperar que ele apareça aqui no topo sozinho. Existem alguns critérios que ele precisa atender para ficar aqui em cima. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Olá, meu nome é Lineker, eu sou fundador da FlyerWeb e eu ajudo negócios locais a se destacarem nas buscas do Google. E antes da gente começar, eu quero que você faça um exercício comigo. Vamos imaginar que o cano da sua pia estourou. E você até conseguiu fazer um remendo temporário, mas você precisa de alguém qualificado para resolver o seu problema o mais rápido possível. Só que você está sozinho em casa e você não conhece ninguém que faça isso. Onde você vai procurar? No Instagram? No Facebook? No YouTube ou no Google? Muito provavelmente você respondeu no Google e respondeu certo, porque é aqui que as buscas mais intencionais acontecem. Ou seja, pessoas que têm alta probabilidade de comprar de você vão pegar o celular e vão te procurar aqui. E se você tiver um perfil criado, você vai ser visto por essas pessoas pagando um total de R$0 para isso. O que eu mais vejo na internet são empresas que oferecem um bom serviço e que têm um espaço profissional, mas que quando se trata do perfil no Google, elas não se dão o trabalho de criar um. Ou até criam, mas abandonam, deixam de lado. E o que acontece é que, dessa forma, além do perfil dessa empresa não aparecer para quase ninguém, quando ele aparece ele não chama atenção, não passa confiança. Aí você vai ver, as fotos são ruins, não tem avaliações e nenhum cliente vai pagar para uma empresa que não passa credibilidade. Então hoje nós vamos resolver isso para você não ficar refém exclusivamente de indicações para o seu negócio sobreviver. Mas a ideia aqui não é trazer um tutorial altamente detalhado, porque isso tem a rodo na internet. O que eu quero é colocar vocês na direção correta na hora de criar o perfil, de uma forma simples, para vocês perceberem que cuidar dessa presença digital não é um bicho de 7 cabeças. Primeira coisa que você precisa saber antes de criar um perfil no Google para fazer o seu negócio aparecer é que o critério mais agressivo para o Google no que diz respeito a ranqueamento é a localização, ou seja, ele sempre vai priorizar mostrar os resultados mais próximos do cliente que está pesquisando. Então é muito comum você ver perfis ali medianos, com poucas avaliações, aparecendo na frente de perfis grandes. E nesse caso não tem como a gente ter muito controle sobre isso. Se o seu negócio está em uma ponta da cidade, por exemplo, e o cliente pesquisou da outra ponta, não espere que você vá aparecer na primeira posição para ele, beleza? A única variável que a gente controla é o esforço, ou seja, o quanto de material a gente dá para o Google. Depois da localização, o Google sempre vai dar preferência para perfis que estão melhor preenchidos. Então, quando você for criar, tenha certeza de preencher todas as informações que ele pedir da forma correta. E aqui vai um detalhe, esse preenchimento varia de acordo com o seu tipo de negócio. Repara na diferença que um perfil de pizzaria tem de um hotel. Os campos são totalmente diferentes e você precisa preencher com atenção tudo isso aqui. Evita aquele pensamento de, eu não vou colocar horário de funcionamento, não vou preencher os produtos, ou vou colocar o Facebook no lugar do site. Não, preenche tudo direitinho, define os horários de atendimento, se possível busca ter uma página para o seu negócio, isso é fundamental para a sua empresa, e preenche os produtos e serviços que você oferece. Vou dar um exemplo aqui com esse perfil de cliente. Se você der uma olhada, a ficha está 100% preenchida com as redes sociais, os dados de contato, site, e com os produtos também. Tá tudo detalhado para o usuário e para o Google. E é esse capricho que vai fazer você aparecer mais na região. Mesmo que você não apareça em primeiro para quem está do outro lado da cidade pelo fator de localização, você ainda pode ser puxado na terceira ou na quarta posição e acabar atraindo esse cliente que está longe por ter um perfil mais profissional. Outro fator fundamental é a atualização do perfil. Você não precisa atualizar o seu perfil todo dia, tá? Mas você precisa ter constância. Então pega nem que seja um dia da semana e separa um tempo para colocar novas fotos, pelo menos umas 4 ou 5 ali. Faz também uma postagem interessante para o seu público e que tem informações relevantes para o Google. Por exemplo, ainda nesse perfil, nós fizemos postagens na ficha do cliente e o conteúdo da postagem leva diretamente para o post completo que está no blog deles que a gente construiu. E tudo isso aqui é muito relevante para o Google. Ao longo do tempo, o Google vai percebendo que esse perfil é uma referência nesse assunto e vai começar a ranquear ele melhor nas pesquisas da região. E agora o detalhe talvez mais importante aqui, sobre as avaliações. Você precisa, assim como as postagens, encontrar uma forma de colocar avaliações novas de forma consistente no seu perfil e separar um tempo para responder todas elas.
Além do Google levar isso muito em conta, o seu cliente também leva. Vamos voltar para o exemplo lá do começo do vídeo, sobre o cano da pia que estourou. Se você fosse atrás de um encanador para resolver o seu problema, você ia escolher quem? Esse que tem quase 600 avaliações ou esse aqui que não tem nenhuma? Não tem foto, não tem serviços cadastrados, nada. Ele pode até oferecer um serviço excelente, mas a gente não sabe. Então começa a pensar um pouco mais como o seu cliente pensaria. Uma dica que eu dou, se você tem um estabelecimento e atende o público presencialmente, compra algumas plaquinhas com um QR Code que leva para o campo de avaliação da sua ficha e pede para o seu cliente avaliar. Ah, mas eu presto serviço em residência. Então leva um cartãozinho com esse QR Code e aí depois de você prestar o serviço, quando o cliente já estiver satisfeito, você pede para ele fazer uma avaliação e deixar um comentário. Aos poucos isso vai empilhando e dando mais força para o seu perfil. Se você mantém esse trabalho consistente por 12 meses, por exemplo, no final desse período você tem uma ficha muito mais robusta com 100, 200, 300 avaliações a mais do que o seu concorrente e que consequentemente aparece muito mais. Aí o seu cliente não vai precisar pensar muito para te escolher quando ele pesquisar pelo seu serviço. Com isso nós chegamos ao fim desse vídeo. Não tem nenhum segredo mágico que faça chover clientes na sua empresa do dia para a noite. Tudo que você for fazer dentro ou fora da internet exige esforço e constância. E talvez você tenha até pensado, pô, mas 3, 6, 12 meses cuidando do perfil é muito tempo. Bom, se você quer algo mais imediato, né, investir em anúncios pagos talvez funcione um pouco melhor para você. Mas aí a gente já tá falando de uma coisa um pouco mais custosa, né, que pode fugir um pouco da sua realidade. E mesmo assim não é 100% garantido que você vai ter bons resultados no primeiro mês de investimento. Já o trabalho com o perfil do Google, ele pode ser iniciado a qualquer momento, de forma gratuita, e vai te dar um perfil sólido com uma autoridade visível para qualquer cliente que estiver pesquisando. E aí, ao longo do tempo, você vai recebendo cada vez mais visitas de clientes na sua ficha, no seu perfil, e o melhor é que você não vai ter que pagar para isso. Diferente de um anúncio que você precisaria ficar pagando para sempre, praticamente, para aparecer. Mas não tem jeito, na maioria dos casos não é um trabalho da noite pro dia. Construir uma empresa e cuidar da imagem dela no digital é um trabalho de médio e longo prazo. Até existem perfis que já conseguiram ter resultados ali nos primeiros dias de lançamento, mas depende muito da concorrência e do tamanho da sua região. Se você quiser descobrir ali esses detalhes de concorrência para o seu negócio em específico e a melhor forma de cadastrar o seu perfil, deixa aqui nos comentários que eu te ajudo. E é isso, muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Se vocês gostaram, deixa um like aqui e compartilha com seus amigos. Talvez eles também possam extrair alguma informação valiosa desse conteúdo. É isso, até a próxima.